Cruzeiro, quando ele ganha, ninguém discute, não tem asterisco, não tem aquele, mas ganhou, mas não, ganhou jogando pra caralho. Quando o Cruzeiro ganha, ele passa o rodo. O Cruzeiro é um time que tem essa característica. Rica Perrone disse que Alexandre Matos é um dos piores, se não o pior dirigente de futebol do país. E ainda disse que não sabe o porquê do Pedro Lourenço ter escolhido ele para comandar o futebol do Cruzeiro. E aí eu fiquei pensando, o Rica Perrone, um dos comentaristas mais vistos do nosso país, trouxe esse comentário fortíssimo sobre Alexandre Matos. Mas se o Matos não conhece de futebol, quem é que conhece? O Matos, que é campeão de Copa do Brasil, de brasileiro, finalista de Copa Libertadores. Se ele não conhece de futebol, quem é que conhece, meu amigo? O Rica Perrone utilizou o seu canal, além de fazer esta crítica ao Alexandre Matos, ele fez elogios à escolha do Cruzeiro pelo treinador Fernando Diniz e disse que pelos altos investimentos que o Cruzeiro terá na próxima temporada, o Cruzeiro vai vir forte, o Cruzeiro vai se tornar um candidato a títulos na próxima temporada. E ainda disse dos investimentos que o Fernando Diniz terá à disposição para colocar jogadores que sejam do gosto do Fernando Diniz na próxima temporada. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as principais falas do Perrone, só que antes eu vou pedir a cada um de vocês que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Eu conto demais com o apoio de cada cruzeirense que está do outro lado da tela. Agora se liga nas principais falas do comentarista Rica Perrone. Topo em 3, 4 meses transforma o cara num bosta. Esse é o Brasil que a gente vive. A análise de futebol no Brasil é feita dessa maneira. Eu espero não fazer parte disso na maior parte das vezes, tento pelo menos, e de modo que obviamente eu não considero o Diniz um treinador ruim, uma opção ruim, longe disso, nada a ver. Eu acho o Diniz um puta de um treinador, um cara com ideias fodas, que às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado, porque é assim com todo mundo que tem uma ideia diferente. Todo mundo que tenta fazer algo que não é a mesma coisa que todo mundo faz, pode dar muito errado, mas pode dar muito certo. E essa pessoa tem o meu respeito porque ela tem culhão de fazer diferente do que os outros fazem. É o que o Cruzeiro queria trocar de treinador agora? Não, claro que não. O Cruzeiro queria estar ganhando, com os reforços chegando. O Cruzeiro poderia ter melhorado ainda mais o seu desempenho com os jogadores que chegaram e estar, de repente, disputando lá em cima no Campeonato Brasileiro. Não aconteceu, seria um mágico se acontecesse, porque, é muito rápido, Mas, ainda assim, a campanha do Cruzeiro é muito boa, o trabalho está tudo funcionando e tal. Eu tenho as minhas muitas restrições à contratação do Matos. Eu acho ele um dos piores dirigentes do futebol brasileiro, se não for o pior, extremamente nocivo, autor de contratos tenebrosos e tal. Eu acho ele horroroso como dirigente, porque não tenho nenhuma condição de afirmar qualquer outra coisa, mas os contratos que o Matos faz são assim inacreditáveis, na minha opinião, e não consigo entender como é que um cara como o Pedrinho não ouviu o mercado para entender e trazer, mas enfim, a contratação do Diniz, cara, ela é uma tragédia do momento do Cruzeiro não tá bem, tem que trocar de técnico, poxa, que merda, com os reforços tinha tudo para dar certo, mas é uma tragédia boa, cara. Por que é uma tragédia boa? Porque o Cruzeiro não é para esse ano. O que tá acontecendo com o Cruzeiro é um acaso, é uma sorte, é legal, pode chegar numa Sul-Americana e ganhar, legal, tal, mas não é para esse ano. O Cruzeiro não projetou isso para esse ano. O projeto do Cruzeiro é para o ano que vem. Pro ano que vem, com o time que ele já contratou, com dinheiro para reforçar, e um treinador chegando em setembro, como o Diniz, que é um cara que vai ter 3 meses ali para olhar e falar: Pedrinho, eu preciso disso, disso, disso. O resto aqui eu ajeitei. Eu preciso disso, disso, disso. Você começa uma temporada com um projeto do Diniz, que se o grupo comprar o Diniz, o Cruzeiro tem tudo para no ano que vem, com a condição financeira que ele tem, com a base que ele tem esse ano, com a euforia da torcida de voltar ao lugar devido, que é topo de futebol brasileiro, que é onde o Cruzeiro sempre esteve. Você tem uma conexão ali, cara, onde todos os ingredientes estão na mesa. Pode não dar certo a receita. Isso é futebol. Mas os ingredientes estão ali. Um treinador que precisa de um trabalho com maior prazo e ele está chegando antes. Vai chegar antes o suficiente para chegar numa janela e escolher a dedo os jogadores que ele precisa.
para complementar. Jogadores que chegaram no meio da temporada que vão ter uma pré-temporada, férias, uma adaptação para começar no ano que vem. E uma direção de como o Cruzeiro joga começando a partir de agora. O Cruzeiro não tem nenhuma obrigação esse ano de ganhar um campeonato. O Cruzeiro talvez tenha nesse momento a obrigação de lutar o máximo que ele puder por uma Libertadores e chegar na Sul-Americana, que é um campeonato fácil e que em tese o Cruzeiro tem que enfrentar apenas o Corinthians. Esse é apenas o único adversário que o Cruzeiro tem que olhar e falar, pô, isso aqui é pau a pau. Fora isso, irmão, a Copa Sul-Americana é uma piada. Brasileiro que no dia que o time grande brasileiro levar a sério, vai levar. Tá? É que a gente não leva a sério e não tem que levar mesmo, que é um campeonato de merda. Mas pro Cruzeiro, nesse contexto específico de um time que foi destruído, que os caras não estão presos, que as coisas, etc. Pro Cruzeiro, a Copa Sul-Americana esse ano tem um peso muito grande, como pro Corinthians está passando a ter para tentar amenizar toda a situação do clube, etc. O Diniz, na circunstância que ele está vindo, da maneira que ele está chegando, no momento em que ele está chegando, é um dos melhores cenários possíveis, cara. Se você traz o Diniz em janeiro, você tem um processo até aquilo funcionar. Se você traz o Diniz em setembro, você abre talvez mão de terminar o ano grandiosamente, a não ser que ele consiga logo de cara acertar, mas você vai criando aquele método de jogo e ainda pontualmente fazendo os reforços no final do ano. Então, cara, o Cruzeiro pode estar sendo extremamente beneficiado por uma circunstância onde parece que a coisa é ruim. Tem alguns momentos, algumas demissões no futebol que você olha e fala assim, puta, que merda, você tá demitindo porque não tá bom. Claro, ninguém chama alguém para repetir aquilo que tá acontecendo. Se você chama uma pessoa para mudar o que tá acontecendo. Só que, cara, se não existia momento melhor pro Diniz assumir um clube. E não existe talvez um clube melhor para ele assumir do que o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro, além de ter a condição financeira, o Cruzeiro tem uma situação de pressão de torcida e tal, muito parecida com a do Cruzeiro. O Cruzeiro não é um clube com a pressão midiática e com a pressão de torcida exagerada, como Corinthians, Flamengo, esses times que, pô, você não consegue trabalhar em paz uma semana. O Cruzeiro tem uma certa tolerância. O Cruzeiro tem uma base, sempre teve, né, que forma jogadores. De modo que eu acho que o Diniz tem um perfilzão legal para encaixar ali. O Diniz tem um perfil do Cruzeiro e pode ali também fazer história. Sei que o torcedor do Cruzeiro tá assim, pô, Rick, mas eu tô ressabiado. Pô, o Diniz saiu do Fluminense mal, ele já saiu de outros clubes mal. O trabalho do Diniz, ele começa bom e não termina bem. É verdade, o trabalho do Diniz é longo, porque o Diniz ele tem um problema, pelo que eu ouço nos bastidores, que é o seguinte, ele conhece muito, ele tem uma ideia foda, os jogadores gostam do que ele faz, gostam de jogar o futebol dele, mas ele força muito o treinamento, ele força muito o elenco do time. Ele exige demais dos caras, o treinamento é exagerado, a condição física vai pro caralho e tal, que é uma coisa que eu acho que o Diniz vai aprendendo, até porque o Diniz é novo, cara. Então você não pode pegar o que você era com 20 e poucos anos e achar que você é o cara com 40. E, obviamente, o Renato não é o treinador que ele era quando ele começou, o Filipão não era o treinador que ele era no Criciúma, e todo mundo vai evoluindo, né? Então, obviamente que o Diniz tem detalhes para corrigir, um pouco da teimosia, talvez, mas, a grosso modo, se tem um time também no Brasil que tem uma característica de que quando ganha, ganha jogando para um caralho, é o Cruzeiro. O Cruzeiro é um dos times que tem os títulos mais indiscutíveis do futebol brasileiro. Eu costumo dizer isso, que o Cruzeiro é um dos raros times do Brasil, e se não for o que mais tem isso, que o Cruzeiro, quando ele ganha, ninguém discute. Não tem asterisco, não tem aquele, mas ganhou, mas não, ganhou jogando pra caralho. Quando o Cruzeiro ganha, ele passa o rodo. O Cruzeiro é um time que tem essa característica. É uma característica do Diniz. Eu acho, sinceramente, que tem tudo para dar certo, tá? Pode ser que não dê, etc. Claro que aí nessa hora vai vir todo mundo, você falou merda e tal. Mas assim, se eu tivesse que falar lá com o Pedrinho, falar, Pedrinho, ele me perguntasse o que você acha do Diniz, eu falo, do caralho. Ainda mais agora que vai ter todo esse processo que eu tô dizendo. Acho que ele vai potencializar vários jogadores que o Cruzeiro trouxe. Acho que ele vai conseguir fazer pedidos pontuais. O Cruzeiro só não pode cometer um erro, que é o que o Fluminense cometeu, que é de montar completamente o seu elenco sem pensar ele, Cruzeiro. O Fluminense montou um elenco muito apaixonado pelo Diniz depois da conquista, ele montou um elenco totalmente baseado no que o Diniz queria e que não necessariamente algumas peças viriam se não fosse o Diniz. Se o Cruzeiro repetir o erro, o Cruzeiro pode ter o mesmo final de ano que o Cruzeiro tá tendo, que o Fluminense está tendo esse ano, lá no ano que vem. Então você tem que contratar o que o treinador quer? Sim. Mas você também tem que contratar as coisas que você tem convicção e dizer, treinador, você está aqui para usar a melhor forma possível o que eu te dou. E não para vir aqui falar, eu só trabalho se você me der o que eu quero, porque isso aí quem faz é técnico lá, alguns europeus que só trabalham se derem para ele 200 milhões de euros para gastar. Então, não é o caso, mas eu acho que o Diniz, no Cruzeiro, nesse momento, nesse cenário, eu acho do caralho e acho que pode até pintar uma Sul-Americana aí. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento.
Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!